boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que seja muito proveitoso. Meu nome é Cristiane, eu sou psicóloga clínica, atendo crianças, adolescentes e adultos. Também já fiz trabalho com grupos terapêuticos de mães com adolescentes internados na FEBEM. Trabalhei com jovens em adolescência e sexualidade. Trabalhei com jovens em formação pessoal e profissional. E também em orientação vocacional, workshop de orientação vocacional para jovens. Hoje a gente vai falar sobre as 10 habilidades para criar filhos saudáveis. Em primeiro lugar, acho muito difícil falar de 10 habilidades num mundo que tem muitas informações. Só no site da Amazon, que é uma das maiores livrarias virtuais do mundo, tem mais de 40 mil livros quando o assunto é criação de filhos. Isso demonstra o quê? Por que, tanto interesse neste assunto de criar filhos, educar filhos, como lidar com os filhos? Já que a criação de filhos é tão antiga quanto a própria humanidade. Isso demonstra que houve um crescente interesse e preocupação da sociedade, dos pais e da escola ao longo dos tempos, e houve também uma evolução muito grande da ciência, da psicologia, da educação, da pedagogia. Aumentou então o número de informações. Só que quanto maior o acesso ao conhecimento, maior se torna a nossa cobrança. E quanto maior a nossa cobrança, também maior a nossa frustração. Quanto mais informações em transformação, mais as informações se tornam conflitantes. E aí a gente fica com uma maior dificuldade de selecionar aquilo que tem mais qualidade, gerando ansiedade e confusão. Dentro dessas transformações todas, a família também mudou. A ciência mudou, o interesse mudou, os estudos, o conhecimento mudaram e também a família mudou. Grande parte dessa mudança e transformação da família vem em razão do divórcio instituído no Brasil em 1977. Então isso quer dizer que desde 77 para hoje, um casamento dura em média 10 anos. Existe um divórcio a cada 4 casamentos. É mais fácil hoje, em razão das leis, hoje a gente pode se divorciar no cartório, é muito mais fácil se divorciar, é muito mais fácil casar novamente, é muito mais fácil, tem uma maior aceitação da sociedade para isso. Hoje em dia é muito mais natural ser divorciado, ser recasado, casar de novo, casar mais de uma vez. Ano passado foi instituída a união estável homossexual, então isso transformou muito a família. Ela passou a ser muito mais complexa do que simples mamãe, papai e filhinho. A multiplicidade é muito mais do que pais casados e seus filhos. Existem pais casados, recasados, filhos do primeiro casamento, filhos do segundo casamento, filhos do novo casamento. Passei aqui. Isso quer dizer que a família hoje, ela é muito mais constituída, por favor, pela relação de afeto entre os familiares, entre as pessoas que se constituem uma família, do que pelos laços sanguíneos. E harmonia e união vem desse afeto, independente de como a família é estruturada. Porque hoje a família é estruturada de uma maneira múltipla. É muito mais importante a família ter o laço de afeto do que o laço de sangue, que antigamente era prioridade. Então isso quer dizer que a harmonia e união, ela pode existir em qualquer tipo de família. Antigamente a ciência também achava que o divórcio fazia mal para os filhos,
que os filhos vindo de um divórcio eram filhos que tinham comportamentos inadequados, emoções inadequadas, comportamentos distorcidos. E hoje já se percebeu que não necessariamente. O que mais importa é a harmonia, a união, um tipo de vínculo que estabelece dentro da família do que a estruturação da família em si. Mamãe e papai também mudaram ao longo dos tempos, né? A mulher fez o caminho de casa para a rua e o homem fez o caminho da rua para casa. Isso quer dizer o quê? A mulher, além dos filhos e do casamento, ela passou a estudar, ela passou a priorizar o lazer, ela passou a trabalhar. Trabalhando, ela passou a ser valorizada, a poder gerar negócio, ser empreendedora, consumidora. Ela começou a dar opinião. Muitas coisas mudaram. E o homem também. O homem, além do trabalho, que antigamente a função prioritária do homem era trabalhar e ser provedor da família, ele passou a ajudar nas atividades domésticas, a se preocupar com a criação dos seus filhos, a ser até mais vaidoso, até mais sentimental. Passou a ser permitido um homem chorar e demonstrar os seus sentimentos, que antigamente era inviável. Isso quer dizer que os papéis entre homem e mulher, mãe e pai estão mais equilibrados hoje em dia. E longe daquela fórmula de antigamente que o homem era o provedor e a mulher do lar, a mulher prendada. O filhinho também mudou ao longo dos tempos, né? A criança, até o século XVIII, era considerada um pequeno adulto. Então, durante muito tempo, a criança trabalhou, a criança fazia atividades e era tratada como se fosse um adulto em miniatura. Depois, no século XX, foi considerado um selvagem a ser civilizado. Então, o adulto tem total domínio sobre a criança e vai educá-la da maneira, geralmente com autoridade, que acha que é a melhor maneira de se educar para o bem da criança. Hoje, a criança é um ser humano em formação. E isso supervalorizou a criança e aumentou a preocupação do adulto de ajudá-la a adquirir habilidades e competências para sua formação. Eu acho importante trazer também, dentro de todas essas transformações da família, da mãe, do pai, da criança, a transformação da educação ao longo da história. Então, até 1960, os pais eram autoritários, através de punições severas, é o tempo das palmatórias, ajoelhar no milho, apresentar a mão para bater com régua, né? Cinta, e era inquestionável, era um poder que o adulto tinha sobre a criança, inquestionável para corrigi-la. E eles eram, então, considerados tiranos injustos hoje, né? E a criança, ela não tinha liberdade para expressar o que ela sentia, o que ela pensava, as vontades dela, não tinha direito em dar opinião e devia obediência cega. Depois de 1960, os filhos desse autoritarismo trouxeram uma nova ideologia, que é um amor absoluto, livre e incondicional dos filhos. Ou seja, eles podiam tudo. A liberdade absoluta para exercer sua própria criatividade, sua espontaneidade, suas emoções, porque esses pais cresceram sobre o domínio do autoritarismo e se tornaram aversivos a ele e temiam ser como os pais foram. Só que eles se tornaram muito permissivos muitas vezes. A criança, então, tinha total liberdade para exercitar suas emoções, seus limites, suas potencialidades, porque era a ideia de que assim ia se criar um adulto saudável, criativo, adaptado ao mundo. Mas não foi o que aconteceu. Muitas vezes se criou um adulto incapaz de lidar com frustrações, com limite, com disciplina, com regras que o mundo exige. A partir de 1990, então, houve um maior equilíbrio entre os valores aprendidos e as novas necessidades, porque eu acho que é essa a meta dos pais, é aprimorar os pais, é pegar o que foi bom, os seus valores, as suas crenças,
a sua educação construtiva e melhorar. Então, a partir de 1990, começou a haver uma maior necessidade de equilibrar. E o que é isso? É dar liberdade com limites. É dar, enraizar e dar asas, o que é muito difícil. É dar valores e permitir ir ao mundo para experimentar. Esse é o equilíbrio. Nenhum autoritarismo inquestionável, nem uma liberdade absoluta. Nenhum dos dois funcionaram corretamente. O autoritarismo, ele é medo, ele não é respeito. E o liberalismo, ele muitas vezes estipula e determina uma falta de limites de responsabilidades. Eu acho importante lembrar que não existe regras, né? A gente tem aqui, são as 10 habilidades para se criar e educar filhos de uma maneira saudável, mas não existe regras. A vida é muito mais dinâmica, é muito mais espontânea do que manual, do que livro, são guias. Acho que a gente tem que aproveitar a evolução das pesquisas, da ciência, da psicologia, da pedagogia, mas a gente não pode perder a espontaneidade, não pode perder a individualidade, a história de cada um, a crença, o valor de cada um. E lidar com essa espontaneidade, com esse inédito que é a vida. E lembrando que também não há família perfeita, não há filhos ideais, é tentativa e erro sempre. E muitas vezes é no erro que a gente vai acertando. Hoje, é muito importante saber que a boa capacidade para se criar uma criança saudável é semelhante entre pais e mães, segundo pesquisas. Ou seja, a mãe não cria melhor filho do que um pai e vice-versa. Entre pais mais velhos ou pais de primeira viagem, entre pais com um filho, com dois, com mais filhos, entre pais casados, não casados, casados mais de uma vez, ou entre etnias e orientações sexuais, homos ou heterossexuais, independe para ter uma boa capacidade para se educar, para se criar filhos. O que difere é o grau de escolaridade. Por quê? Porque quanto maior o conhecimento, maior a compreensão das teorias sobre o desenvolvimento infantil. Então, melhor eu consigo aproveitar o conhecimento para colocar em prática. E o maior apoio da escola, eu conto com o maior apoio da escola e dos profissionais para desenvolver as habilidades necessárias. Então, ser um bom pai ou uma boa mãe pode ser aprendido e treinado dentro da sua própria experiência e do acesso ao conhecimento. A palestra de hoje ela é pautada numa pesquisa de um psicólogo de Harvard, que ele selecionou entre todas as pesquisas de psicologia as 10 habilidades melhores para se criar filhos saudáveis. O que ele considerou como filhos saudáveis? Fortalecimento dos laços familiares, grau de felicidade, desempenho escolar e de atividades em grupo, sociabilidade, afetividade e relacionamentos em geral. E aí, dentro dessas 10 habilidades, então, enumerada em ordem de prioridade, a primeira é básica, amor e carinho. Só que muitas vezes a gente confunde o que amor e carinho quer dizer ou significa. Em primeiro lugar, é demonstrar afeto, é expressar sentimento. E os sentimentos não precisam ser necessariamente positivos. Eu acho que muitos de nós devem ter tido a experiência de ver a mãe chorando. Não foi nada, não é nada. E não há mal nenhum em demonstrar que você está triste, que tem raiva, que está frustrado, que está decepcionado. Porque você está ensinando ao seu filho que tudo bem estar triste. Faz parte da condição humana ser triste. A gente não precisa ser feliz, estar satisfeito e bem o tempo todo. Então, demonstrar sentimentos e afeto, expressar sentimentos, encoraja os próprios filhos a também expressarem os deles. Porque muitas vezes os pais acabam não acompanhando o filho porque ele também se tranca no quarto, ele se tranca, ele esconde o próprio sentimento, tá
tudo bem. Ele aprendeu que tinha que estar tudo bem também para a mãe tá chorando e aí tá dizendo que tá tudo bem. O pai tá nervoso, tá bravo e tá dizendo que tá tudo bem. Então é muito importante, estou triste, aconteceu, não ter riqueza de detalhes dependendo do grau de compreensão da criança, mas poder mostrar que esses sentimentos são permitidos. Outro ponto que eu acho importante na expressão de amor e carinho é apoiar e aceitar a especificidade de cada filho. Cada filho vem de um jeito, tem uma personalidade, tem um temperamento e isso faz com que sejam diferentes. Então é muito importante porque muitas vezes a criança é o que a gente espera que ela seja. De acordo com nossos ideais, com as nossas crenças, com os nossos valores. E a criança não vem para atender às expectativas dos pais. Ela vem para viver, para ser ela mesma. Então, se a gente consegue observar que aquela criança tem a sua individualidade e respeitar isso, passa a ser um apoio muito importante de valorizar as próprias potencialidades e respeitar os limites. Cada um vai ter qualidades e defeitos, potencialidades e limites. Então não precisa ser do jeito que eu gostaria, como eu espero, mas como é aquela criança. E nesse sentido, eu acho importante dizer que o amor é igual, né? Os pais dizem isso, eu amo meus filhos igual, mas às vezes eu desenvolvo afinidades diferentes com cada um. Porque isso depende do temperamento, da personalidade, da vontade, dos interesses, dos desejos de cada filho. E tudo bem, porque isso é uma maneira de respeitar essa diversidade e ensinar para o próprio filho a respeitar as diferenças também no mundo. O pai ele pode orientar, alertar, ensinar, dar o exemplo, ele deve inclusive, né? Não é que ele pode, ele deve, mas ele não deve viver pelo filho. Então é muito importante lembrar que dar o exemplo, né? O tipo de vida que você tem, como você se relaciona com as pessoas, como é o ambiente na sua casa, a criança está imersa nisso. Ela é um radar dessa atmosfera, sensível a essa atmosfera. Então você tem muito mais possibilidade de orientar, alertar dentro dessa atmosfera, desse ambiente moral que a criança é sensível dentro de casa, para poder apoiar, orientar e não viver pelo filho. É lógico que existe limites e a gente vai falar sobre isso. Outro aspecto importante é usufruir o tempo juntos, né? Fazer questão de estar com os filhos, fazer questão que os filhos estejam conosco, para compartilhar a presença em festas familiares, desenvolver algumas atividades de lazer, o prazer de estar junto, o prazer da companhia, a qualidade. Às vezes tem muitas mães preocupadas no aspecto do trabalho, eu trabalho o dia inteiro, eu não consigo conviver com meu filho, e isso é prejudicial. Eu acho que prejudicial é muito mais a qualidade da relação que você tem com a criança do que a quantidade de tempo que você tem com ela. Tem muitas mães que passam um dia com seus filhos, maltratando, negligenciando, reforçando as próprias dificuldades. Então, muito mais importante, tem 10 minutos por dia com o filho. Esses 10 minutos você está inteiro para aquele filho, você está escutando o filho, você está atendendo as necessidades, você está respeitando o filho. Aqueles 10 minutos valem pelo resto das 24 horas. E isso é muito mais importante, esse usufruir, estar bem junto com os filhos. Só que amor e carinho não quer dizer, como a gente já viu, essa permissividade. Amor e carinho também é oferecer limite, também é dizer não, também é estipular regras, é disciplinar, porque isso você possibilita que aquela criança passe a adquirir regras e disciplinas para conviver com o mundo, para tolerar as frustrações, para ser responsável. É muito importante a gente lembrar que amor e carinho não pode ser incondicional, tem que ser dentro de limites, de regras, porque
Frustração é bom para uma criança, é ótimo para uma criança. Uma criança frustrada aprende que ela não é o centro do universo. Quantos adultos a gente convive que são deuses, né? São centros do universo. Muitas vezes porque não tiveram os limites dentro de casa. O não, a frustração, as regras, o comprometimento de cumprir com regras. Então é muito importante lembrar disso. Essa é a primeira habilidade, então, dentro dessa pesquisa para se criar filhos saudáveis. A segunda é a administração do próprio estresse. Não adianta nada pais estressados quererem ter filhos saudáveis. Então a gente tem que cuidar da gente em primeiro lugar, sempre. A gente tem que ser um pouco egocêntrico. Se a gente não cuida da gente não pode cuidar de ninguém mais. Do filho, do marido, da esposa, do profissional. Então a administração do próprio estresse é imprescindível. E até porque os filhos aprendem muito mais por imitação do que por palavras. Eles aprendem muito mais observando como os pais agem em casa, como eles se relacionam com eles, com a família, com um profissional, do que com as palavras. Acho que um exemplo lúdico, né, assim, pequeno disso, cotidiano, é um pai que diz para o filho: você não mente, não pode mentir, isso é muito feio, você deve dizer a verdade sempre, etc. Toca o telefone: eu não tô. Para o filho é muito mais importante o que ele está vendo, o que ele está aprendendo. E eles são influenciados indiretamente. Então eles são sim influenciados não só pelo jeito com que você trata seus filhos, mas o jeito com que você se trata e o jeito com que você trata as outras pessoas. Porque senão é um discurso vazio, ou é um discurso, é uma prática isolada. Você trata muito bem todos os esforços para tratar o melhor possível o seu filho, mas tá dando patada, né? No português, claro, tá sendo grosseiro com a pessoa que está do seu lado. Então, para o filho isso é muito importante, ele está observando e aprendendo com isso. Outro aspecto é a própria psicoterapia, que estimula o autoconhecimento, reconhecer e lidar com as próprias emoções. E assim aprender a administrar o estresse, não se descontrolar e manter a calma. Quanto mais eu me conheço, mais instrumentos eu tenho para lidar comigo e com os outros. Tomar um tempo só para si, praticar esportes, fazer o que gosta. E estar bem consigo mesmo. Isso é tratar bem os próprios filhos. Não tem como tratar bem os filhos se eu não estou bem comigo mesmo. Então, ter um tempo para si mesmo é essencial. Fazer o que gosta é essencial. Praticar atividades de relaxantes, esportes é essencial. A terceira, essa então foi a segunda. A terceira habilidade é a própria habilidade no relacionamento. A relação saudável com o cônjuge, com o companheiro ou com as pessoas importantes em sua vida demonstra a importância de manter relações saudáveis e verdadeiras para o filho. Demonstra esse valor e transmite o valor de convivência, questões de ética e moral. Ética e moral no sentido como eu devo viver e o que eu quero para minha vida e como eu devo viver. O que é bom para mim, desde que seja bom também para o outro, desde que eu não prejudique o outro. E aí é importante ter um ambiente harmonioso dentro de casa. Tanto faz se são casados, recasados, separados. O que importa é que o ambiente seja harmonioso dentro de casa. E aí vale lembrar da questão, voltando para a questão do divórcio, ele não é um problema, desde que seja com respeito, desde que os pais não envolvam os filhos em brigas, em ameaças, em chantagens. Isso tem um nome na psicologia hoje, que é a síndrome da alienação parental, e foi estipulado uma lei, não sei de que ano, uns 2 anos atrás talvez,
em relação a essa questão, porque muitas vezes os pais acabam querendo fazer pactos com seus filhos na hora do divórcio, e isso é muito prejudicial. Pai é pai, mãe é mãe, os filhos amam incondicionalmente e eles devem ser preservados da briga do casal, das discussões do casal. Então essa é a terceira habilidade para criar filhos saudáveis, que é a habilidade do próprio relacionamento. A quarta é o incentivo à autonomia e à independência, ou seja, preparar o filho para viver com autonomia. Ele, na medida em que a criança, o adolescente vai crescendo, se abre um mundo de possibilidades. A criança, ela passa da primeira infância para o mundo em que ela vive totalmente à mercê dos próprios prazeres e à satisfação dos próprios prazeres. Depois ela passa para um mundo que o mundo inteiro é a própria casa, é a própria família. E depois a escola é um grande fator que traz a criança para o mundo, a se relacionar com outras pessoas, com uma diversidade maior, com outras culturas, com outros interesses. E aí é um mundo de possibilidades que se abre, só que não tem maturidade suficiente para avaliar perigo. Adolescente, cerebralmente, constituição cerebral, impede ele de avaliar com a adequação os perigos, além da própria sensação de onipotência. É como se pode acontecer com o mundo inteiro, menos comigo. Então, o papel dos pais é ajudar a preparar para avaliar esses perigos, que é ensinar também a pensar, a ser responsável pelas próprias escolhas, a ter consequência dessas escolhas. Quantas vezes, coitadinha, não deixa, tudo bem, é muito importante. Pode chorar, pode ficar frustrada, pode ter a consequência, está se fortalecendo, nada além disso, está fortalecendo o ego para conseguir lidar com o mundo, lidar com as frustrações. Então é muito importante ensinar a criança, ensinar os filhos, o adolescente a serem responsáveis pelas próprias escolhas, aguentar eles arcarem com as consequências, que muitas vezes não é agradável, mesmo para os pais que buscam poupá-los disso, mas é prejudicial, porque não os fortalece. Eu acho que é importante, né, até nesse sentido, porque ajuda na capacidade de superação e tolerar frustrações. É superável, passa. Então isso transmite a mensagem do enfrentamento das situações. Eu não preciso vencer sempre, eu não preciso ser bom sempre, eu não preciso sorrir sempre, eu não preciso estar feliz sempre. O importante é que eu consiga superar, enfrentar, passar por. É muito mais importante. E aí, outro aspecto importante é acolher e proteger e incentivar novas tentativas. Tá tudo bem, tenta de novo. Oh, que pena, frustrou, tá triste, mas outras oportunidades virão. Então é acolher para o filho poder ter a confiança, a autoestima, a segurança necessária para tentar de novo. E saber que ele não precisa vencer sempre. E isso está constituindo a autoestima, que é passar por experiências difíceis, superar, reconhecendo potenciais e limites. Outro último aspecto importante da autonomia e independência é tratar sempre com respeito o filho. E tratar com respeito é ouvi-lo, é compreendê-lo, é escutar, é entender as diferenças, a sua personalidade, seus limites, seus potenciais, porque isso vai gerar confiança, vai dar a possibilidade desse filho ter iniciativa, se sentir seguro e autossuficiente. A quinta habilidade é acompanhar a aprendizagem, valorizar a curiosidade do filho e a disposição para aprender. Então, muitas vezes, a gente acaba não valorizando, né? Aquele mundo de perguntas, por quê? Por que o céu é azul? Né? Por que a grama é assim? Por que... não sei, vamos ver, vamos encontrar um livro, vamos ver na internet.
Vamos descobrir junto, porque o pai e a mãe não precisam saber tudo também. Eu acho muito importante os pais também poderem dizer não sei. E às vezes não é não sei, não só de um conhecimento, eu não sei se eu vou deixar ou não vou deixar, eu preciso de um tempo para pensar. Tudo bem, eu deixei, mas eu me arrependi, tudo bem também voltar atrás, desde que não seja muito usual. Mas olha, eu deixei, reconsiderei por esse motivo, agora eu penso que não é importante, não deve mais fazer dessa forma. Então tudo bem voltar atrás, tudo bem não saber. Tudo bem demonstrar os próprios limites para o filho, porque o filho aprende também a autoestima, que ele também tem os próprios limites. Ler histórias, estimular leituras, deixar à disposição livros, revistas, gibis, oferecer livros apropriados para a idade, frequentar livrarias, atividades de contação de história e participar das atividades escolares, eventos culturais, de música, teatro. Então é muito importante, de novo, o filho aprende por imitação, não é regra. Quantas pessoas vai dizer, eu li a vida inteira, meu filho nunca quis pegar um livro. Mas é aquele ambiente que constitui a criança, o filho. Então é muito importante que dê os estímulos corretos. Se você incentiva e responde, compartilha junto a curiosidade do filho, põe à disposição livros, visita lugares que estimulam leitura, descobre as histórias que os filhos gostam. Hoje em dia as livrarias de São Paulo são muito evoluídas nesse sentido, né? Tem lugares só para infanto-juvenil, com banquinho, com disposição para sentar, oferecem contação de história, porque isso estimula a própria leitura, mesmo ler para os filhos, né? Até porque as histórias infantis sempre têm algo a ensinar. Os contos de fadas e as histórias infantis sempre estão trabalhando com uma questão emocional da criança e da evolução daquele desenvolvimento e estado psíquico dela. Por isso que muitas vezes a criança, a determinada idade, ela cisma com uma história. Conta de novo, mais uma vez. E se você erra uma palavra, ela te corrige ainda. Não era assim, mas nossa, sabe de cor e quer ouvir de novo. Porque ela está elaborando emocionalmente, psiquicamente, uma mensagem que aquele conto, que aquela história está passando e que ela está vivenciando. O crescer, o desenvolvimento, os exemplos clássicos, né? João e Maria. Trata do abandono dos pais. Que abandono é esse? O abandono quando a criança se descobre não ser dona mais do mundo, do universo. Que papai e mamãe têm outras necessidades, têm outros interesses, estão frustrando ela, abandona. É a sensação do abandono, mas aquele abandono trouxe uma experiência e ela volta para casa enriquecida. E aí, no geral, eu estou trazendo um exemplo, mas no geral todas as histórias têm mensagens que a criança e o filho elabora, e eu falo em criança, mas é o pré-adolescente, é o adolescente, cada história apropriada com a sua idade. E participar das atividades escolares eu acho muito importante. Eu acho muito importante os pais terem sintonia com a escola e que os seus filhos estão. Porque é importante respeitar a autoridade da escola também e ter uma complementariedade, ter uma confiança. E aí quando a escola chama esses pais, os filhos se sentem merecidos, importantes, integrados, porque o ambiente mais importante para um filho, e até na idade escolar, é a casa e a escola. Então, se a casa e a escola se dão bem, que maravilha que é para uma criança. A sexta habilidade é a preparação para a vida. Amor é conversar sobre medo, sexo e morte em qualquer idade. Às vezes também há muito, assim, as pessoas perguntam muito que idade que eu devo começar a conversar sobre sexo ou sobre morte. Qualquer idade. A idade que a criança tem curiosidade e te pergunta. Porque na verdade morte e sexualidade é inerente desde que nasce. Desde que nasce a possibilidade de se morrer, desde que nasce as crianças, os bebês, o termo masturbação pode ser forte, mas na verdade eles manipulam seus órgãos genitais porque sentem prazer. Não é intencional, não é sexualizado, não.
mas é inerente ao corpo. Então a criança, na medida em que ela tem curiosidade, é muito importante responder essa curiosidade. E aí entra aqueles clichês, né? Ai, vai sentar para conversar sobre sexo. Nunca conversou. Chegou uma idade, senta aqui, vamos conversar. É realmente muito constrangedor. Então é muito importante que isso seja incorporado na rotina da família e atendendo a curiosidade infantil. Morte, a mesma coisa, em qualquer idade. Não é traumático levar uma criança para um velório e um enterro. Pode ser a opção de uma família, mas não é traumático para uma criança. Faz parte do aprendizado e do viver dessa criança. Preparar para assumir responsabilidades. Responder as perguntas de modo acessível e com naturalidade, porque eu acho que a naturalidade, né, a criança não tem pudor nenhum, né, e o adulto tá cheio de moral. É essa a grande questão quando vem uma pergunta relativa à sexualidade, e é tentar equilibrar isso. E muitas vezes a melhor maneira é conseguir responder da forma mais simples possível dentro da pergunta da criança. E manter um diálogo aberto sobre a vida, oferecer desafios saudáveis para a sua idade, estímulos e desafios saudáveis. Eu acho que é a velha metáfora de criar para o mundo, né? Mas para criar para o mundo você tem que dar estrutura dentro de casa, criar raízes com asas, né? Dar liberdade com limites. Isso é preparar para a vida. A sétima habilidade é a atenção ao comportamento. Então é muito importante punir quando necessário, premiar quando merecido, que isso você vai estimular o seu filho a ter um comportamento adequado. Ele vai aprender o que é esperado. E lembrar de recorrer a castigo somente quando outros métodos, conversas, geralmente no caso, já falharam mais de uma vez. Mas é muito importante que os filhos tenham consequências das suas ações, positivas ou negativas. Isso vai estabelecendo regras, limites, orientando ele no mundo, dando noções de como conviver lá fora também. E outro aspecto importante é observar os comportamentos do filho em qualquer idade, né? A criança pequena, ela é muito mais corporal, então ela se manifesta muito no próprio corpo. Ela passa a ser agressiva, então ela morde, ela chuta, ela empurra, às vezes ela se bate, ela bate a cabeça na parede, porque ela não consegue elaborar as emoções num nível verbal, ela não consegue, a gente mal consegue muitas vezes expressar o que a gente está sentindo. A criança não tem estrutura para isso, então ela expressa de uma maneira muito corporal. Por isso que é muito importante observar a alimentação, o sono, os hábitos, rói unha, puxa cabelo, masturbação é outro exemplo em excesso numa criança. São hábitos distorcidos que ela está querendo demonstrar que algo não vai bem. Que a gente precisa identificar essa causa para intervir. A agressividade, medos excessivos, dificuldades de aprendizagem. E aí intervir o quanto antes, contando com o apoio de profissionais de escola. Às vezes os pais tendem a achar que se eu não vejo, não existe. Vai passar. E aí, muitas vezes, o problema vai se tornando maior ou vai mudando o foco da criança, né? Passa, ela mordia, depois ela tem dificuldade no aprendizado, depois ela faz xixi na cama até muito tarde. Então, é muito importante observar, lógico, cada criança é uma, não existe critério nesse desenvolvimento, existe uma média do que é esperado, mas cada criança engatinha no seu tempo, anda no seu tempo, fala no seu tempo, enfim. Mas quando é muito distorcido, precisa olhar para isso, porque a criança é a maneira dela expressar que algo não vai bem e aí intervir, porque geralmente a escola também observa isso e o profissional, no caso, ou pedagogo ou psicólogo, ele vai ajudar a identificar a causa.
porque aquilo é um sintoma, aquele comportamento é um sintoma. A gente vai buscar identificar a causa daquilo para intervir na causa, e aí o sintoma já não tem mais por que existir quando a gente consegue interferir na causa daquele sintoma. O oitavo aspecto, habilidade importante, é a saúde. Proporcionar um estilo de vida saudável, bons hábitos, rotina, higiene, alimentação e exercícios físicos regulares. Então é muito importante, né? E de novo, como é o ambiente da sua casa, o que você come? Quais são as suas... Que horário que você vai dormir? Que horário que você acorda? Como é que você estipula essa regra para a criança, né? E para a criança, principalmente criança pequena, é muito importante ter essa rotina. Higiene, sono e alimentação ajuda ela a se organizar internamente. Ela se sente mais segura. Ela se organiza melhor quando tem uma rotina. Então é lógico que exceções, pode sair da rotina, isso é válido, isso é criativo, isso é espontâneo. Nunca pode ser muito rígido que a gente quebra, né? Mas no geral, essa rotina é muito importante. Então a saúde, ela também está em bons hábitos, em rotina, em higiene e alimentação saudável. Lembrando que sempre parte dos próprios pais. Como eles se tratam, como os pais se tratam, qual a rotina e alimentação dos próprios pais, como os pais cuidam da própria saúde. Logicamente, isso vai ser estendido para os filhos. A nona é a espiritualidade. Eu gosto muito dessa frase, que não há ladainha que sobreviva a um mau exemplo. Eu acho que é um pouco o exemplo do telefone, né? Espiritualidade não é religião, é diferente. Espiritualidade é um investimento afetivo naquilo que eu acredito, que eu acho que vale a pena. Isso é espiritualidade, é apoiar o desenvolvimento de valores universais, como, por exemplo, preservação da natureza, respeito ao outro, as diferenças, evitando assim a discriminação e o preconceito. E mesmo que seja ligado à religião, eu acho que a religião está muito embutida na sociedade. Então não há mal nenhum, porque lembrando dos anos 60, no aspecto dessa liberdade absoluta, acreditava-se que não deveria nem instruir a criança para uma religião. Quando ela crescer, ela descobre o que ela quer. Mas se o ambiente da família é religioso, a criança deve participar disso sim. E não quer dizer que ela não vai ter liberdade, quando crescer, de escolher a própria religião e fazer as próprias escolhas. A espiritualidade é o que dá um sentido à vida, à morte, à existência. É o da onde eu vim, para onde eu vou. Que sentido faz eu estar nesse mundo? Como eu quero viver? O que eu quero viver? Como eu devo tratar o próximo, o outro? Como é que eu devo me tratar? Como eu devo tratar os seres vivos, a natureza? Isso vem da espiritualidade, que é ensinar, além de ensinar o autoconhecimento e as relações interpessoais, é também gerar empatia, me colocar no lugar do outro. Como é que o outro se sentiria? O outro gostaria? Como é que o outro me percebe ou percebe a minha ação? E nisso despertar compaixão e tolerância. Também é trabalhar emoções negativas. Então, espiritualidade é um aspecto mais subjetivo que os dogmas da religião. Pode entrar na religião, mas não necessariamente. É muito mais valores de convivência, valores universais, é muito mais autoconhecimento e relação com o outro. O 10º e última habilidade importante para criar filhos saudáveis é a segurança. Então é proteger os filhos de situações de risco. E isso implica em observar as amizades e as atividades da criança, do adolescente, do jovem, do filho. Cada qual na sua idade, com o seu tipo de amizade, com o seu tipo de atividade, mas é sim estar atento e vigilante a isso.
Só que exagerar na proteção passa uma mensagem de que o mundo é perigoso demais e que o filho é frágil demais para lidar com tudo isso, tornando o filho muito titubeante, se sentindo muito incapaz, muito medroso, porque o filho precisa passar por uma experiência para poder aprender, para se desenvolver. Então é importante permitir, dentro de um limite que preserve a integridade do filho, a experiência, porque uma superproteção cria filhos com baixa autoestima, com sensação de incapacidade, de um mundo muito perigoso lá fora. E às vezes exemplos simples, de novo, né? Uma criança muito pequenininha que quer acender a luz ou quer abrir a porta e a mãe, o pai corre, abre e acende a luz para a criança. Deixa que eu faço para você, você não precisa fazer. Ou você não é capaz de fazer, deixa que eu faço. Deixa a criança tentar. Deixa até ela conseguir. É a experiência que ela vai ter com aquilo. Ela vai se frustrar, ela vai tentar de novo, ela vai conseguir, ela vai ficar feliz. Não precisa fazer por ela. Isso é muito importante, porque vai dando à criança a possibilidade de aprender com as próprias experiências. Então, preocupação e cuidado é um diálogo aberto, é ensinar a desenvolver precauções, porque a criança, o jovem, muitas vezes não tem conhecimento dos perigos do mundo. Então, é orientar, é conversar, é demonstrar nos livros, no dia a dia, na televisão, na novela, no desenho, o que é perigoso, o que não é perigoso, e ensinar a criança a desenvolver as próprias precauções, que é diferente de perseguição e tolher a privacidade, é estar vigilante, é estar atento. Se você está atento ao comportamento, o comportamento está adequado, você conhece as amizades, a criança está de uma maneira geral saudável, então não tem razão para qual invadir a privacidade do jovem no computador, mas se está te demonstrando comportamentos inadequados, é segurança, é proteção, é preservar, é evitar situações de risco, mas sempre dando primeiro a possibilidade de experimentar dentro de uma segurança. E aí é acompanhar, é estar junto, é dialogar, é compreender e estabelecer os limites através de combinados, trocas, regras e consequências. Às vezes é dito, é combinado, se faz uma troca, se coloca um limite, mas não se é vigilante às consequências. Então passa uma sensação de impunidade. Eu posso, então, eu dou um jeitinho, então. A gente sabe que muitos aspectos social, a criminalidade é alta conforme a impunidade. Então, reduzindo isso para um nível mais subjetivo, a criança, o jovem, o filho também, se tem combinado, se tem regra, mas aquilo não é levado a cabo, a sensação é de impunidade. Eu posso fazer, então eu posso dar um jeitinho, eu posso passar por essas regras. No geral é isso. Eu gostaria de agradecer o tempo de vocês e me colocar também à disposição para as perguntas, porque eu acho que o que é importante não é só passar para vocês um resultado de uma pesquisa, a compilação para que se tenha ideia, né, e que se oriente essas 10 habilidades que são importantes, mas acima de tudo a gente poder aplicar isso na prática, o que muitas vezes não é fácil, né? A teoria ela só faz sentido quando ela pode ser aplicada na prática, e a prática é o mais difícil. Muitas vezes na psicologia a gente costuma dizer que quando a gente não consegue elaborar emocionalmente uma questão, o corpo demonstra. O corpo é quase um alarme dizendo, olha para isso, o que está acontecendo aqui? O estômago, refluxo, gastrite está muito relacionado a medo, está muito relacionado a nervosismo, ansiedade. Então, muitas vezes ele não conseguiu expressar isso, que é muito difícil. Vamos lembrar, a gente
como adulto, não é tão difícil falar dos nossos medos, das nossas dificuldades, já é muito difícil, quanto mais para uma criança. Então ela demonstrando através do corpo, acho que é uma oportunidade para o refluxo também. Ele tem uma ordem muito psicossomática. Acho que no geral todas as doenças são psicossomáticas, algumas mais, outras menos. Por que no geral são? Porque corpo e mente estão integrados, mas algumas têm características mais fortes de ter um fundo emocional. Então a gente precisa da medida correta, que é uma atenção, é um cuidado, mas sem supervalorizar. E muitas vezes, acrescentando isso, que eu acho que é perfeito, é por aí mesmo, às vezes dá a oportunidade de ajudar a traduzir. E aí não supervalorizar um comportamento inadequado, mas acolher, identificar a causa e mostrar que você está junto. É difícil mesmo, calma, você não precisa ser o melhor, você já foi bom o suficiente passando, estando nessa escola. É tudo novo, é tudo difícil, calma que as coisas vão melhorar, eu tô aqui para te apoiar. E às vezes, antes de levar no médico, já consegue intervir da melhor forma. É fato, faz parte do desenvolvimento humano, né? Os irmãos estão competindo a atenção dos pais, quem é melhor, quem sabe mais, quem é o preferido. Então é um tema realmente muito, eu acho que é muito difícil ter irmãos que não competem. Eu vejo isso no consultório como uma grande exceção. E aí, como lidar com isso? Acho que, em primeiro lugar, assim, é tentar nunca comparar os filhos. Isso faz muito mal para a autoestima de uma criança. Seu irmão, sua irmã, blá, blá, blá. Ah, mas você isso, aquele outro. Cada um, como a gente viu, é um universo. Então, tentar não comparar, cada um é um. Cada um tem uma limitação, cada um tem um potencial, cada um tem um temperamento, cada um tem uma personalidade. Se você não compara, você já diminui a mensagem para a criança de que ela precisa competir. O outro aspecto, eu acho que é talvez colocar alguns limites mais drásticos, das questões mais drásticas. Se bater a porta te incomoda, não quero mais que bata a porta nessa. Podem discutir, podem brigar, mas porta não se bate mais. E tentar não se colocar na briga da criança. Criança, adolescente, jovem. Eu costumo dizer que quando o adulto interfere numa discussão infantil é para atrapalhar, não é para ajudar. Porque, de novo, tira a possibilidade da criança se resolver por conta própria. A gente fica tão ansioso que quer resolver. Não, peraí, o que está acontecendo? Afasta, tal. A gente tira a oportunidade deles aprenderem a se resolverem por conta própria. São irmãos, vão conviver para o resto da vida, vão dividir muitas coisas para o resto da vida. Muitas coisas, alegrias, muitas tristezas. É um laço eterno. Então, ele precisa aprender a administrar esse laço eterno. Então é muito importante evitar o máximo de entrar na briga, não se colocar, não comparar e colocar algumas regras, algumas exagerou, essa você vai colocar porque interfere na família como um todo. Outra coisa também que eu acho que é um aspecto importante, às vezes os pais falam, mas o meu filho não fala nada comigo, ele não se abre, ele não conversa. Conversa com o seu filho, você conta do seu dia a dia pro seu filho, você fala quando você tá triste, o que aconteceu no trabalho, o que você fez. A gente não conta, que acha que o filho não tem nada a ver com isso. E aí o filho vira um questionário. Como foi na escola? Fez o quê? Brigou com alguém? Aprendeu o quê? E a professora? Aí vira um interrogatório e tira a espontaneidade do diálogo. Então, em primeiro lugar, converse, conte da sua vida para o seu filho. Você está estimulando ele a contar da própria. O filho chega em casa com essa abertura, ele quer contar o que aconteceu. É a versão dele. Dependendo da idade, ele fantasia também muita coisa. Não tem até 7 anos, fantasia e realidade está muito próximo. Por isso eu não gosto de falar sobre mentira. Isso é mentira, você é mentiroso para uma criança com menos de 7 anos, porque ela não tem ainda essa discriminação entre fantasia e realidade. Então é muito importante perguntar
orientar, acolher, compreender, ouvir, ajudar, dar exemplo, às vezes dar exemplo da vida pessoal, mas nunca, eu acho que é muito ruim, isso não é nada, não liga, não fica bravo, isso é desvalidar o sentimento da criança. Obrigada, adorei a troca com vocês.